Olá, seja bem-vindo ao canal Fluxo X. Hoje vamos analisar o conceito por trás do termo Blue Chips. Utilizando como base as informações da matéria Blue Chips, descubra quais são as ações mais cobiçadas da bolsa, que nos ajuda a entender por que certas empresas se destacam tanto no mercado financeiro. Vamos explorar o que define essas ações, quais são as principais no Brasil e no mundo, e como elas podem ser uma parte fundamental da sua estratégia de investimentos. Se você já investe em alguma dessas gigantes do mercado ou tem alguma dúvida sobre como começar, compartilhe sua experiência ou sua pergunta nos comentários. A troca de informações enriquece o conhecimento de toda a nossa comunidade de investidores e futuros investidores. Neste vídeo, vamos desvendar o que realmente significa uma ação ser chamada de Blue Chip, porque não existe uma lista oficial para elas e como diferenciar uma Blue Chip de outras classificações de ações. E aqui vai uma informação crucial que muitos investidores iniciantes não sabem. O termo Blue Chip não é uma classificação técnica da Bolsa de Valores, mas sim um apelido herdado do pôquer, onde as fichas azuis são as mais valiosas. Isso significa que a definição de uma Blue Chip envolve muito mais do que apenas números. Ela está ligada à reputação, à solidez e à confiança que uma empresa construiu ao longo de décadas, algo que uma simples análise de balanço financeiro nem sempre consegue capturar completamente. Para entender profundamente o que são as ações Blue Chips, é preciso ir além da simples ideia de que são ações de grandes empresas. O termo, como mencionamos, vem do universo do pôquer, onde as fichas azuis, as Blue Chips, representam os maiores valores na mesa de apostas. No mercado financeiro, essa analogia foi adotada para descrever as ações de empresas que são consideradas as mais valiosas, não apenas em termos de preço, mas principalmente em termos de qualidade, estabilidade e liderança de mercado. Essas são as companhias que, ao longo de muitos anos, provaram sua resiliência, sua capacidade de gerar lucro de forma consistente e de se manter no topo de seus respectivos setores. Pense nelas como os pilares da economia. As empresas cujos nomes são conhecidos por praticamente todo mundo, mesmo por quem não investe na bolsa. São marcas que fazem parte do nosso dia a dia e que construíram um império baseado em confiança e desempenho sólido. Uma característica fundamental de uma Blue Chip é a sua enorme capitalização de mercado, o que significa que o valor total de todas as suas ações em circulação é gigantesco, na casa das dezenas ou centenas de bilhões de reais ou dólares. Elas também possuem uma liquidez altíssima. Liquidez, no jargão do mercado, é a facilidade com que você consegue comprar ou vender um ativo. No caso das ações Blue Chips, há sempre um volume enorme de negócios acontecendo todos os dias, o que garante que o investidor consiga se desfazer de sua posição ou comprar mais ações rapidamente, sem dificuldade para encontrar compradores ou vendedores. Outro ponto essencial é a sua reputação ilibada e um histórico comprovado de operações lucrativas e transparentes. Muitas dessas empresas são conhecidas por distribuir dividendos de forma regular e crescente aos seus acionistas, o que representa uma fatia do lucro da companhia sendo compartilhada com quem investe nela. Essa distribuição de dividendos é um forte sinal de saúde financeira e de um negócio maduro e estável. Por fim, é crucial entender, como já adiantamos, que não existe uma lista oficial elaborada pela B3, a Bolsa de Valores brasileira, que diga taxativamente quais empresas são Blue Chips. Essa é uma classificação informal do mercado, baseada na percepção de analistas, investidores e especialistas. É um consenso construído sobre a qualidade e a importância dessas companhias para o cenário econômico. Quando olhamos para o cenário brasileiro, algumas empresas imediatamente vêm à mente quando o assunto é Blue Chips. São companhias que dominam seus setores e têm um peso enorme no principal índice da nossa bolsa, o Ibovespa. Um exemplo clássico é a Petrobras,
com seus tickers PTR3 e PTR4. Sendo uma das maiores produtoras de petróleo do mundo, a Petrobras é uma gigante do setor de energia com uma influência massiva na economia nacional. Suas ações movimentam um volume financeiro colossal diariamente, o que a torna um sinônimo de liquidez. Apesar de ser uma empresa estatal e, portanto, sujeita a interferências políticas que podem gerar volatilidade, sua importância estratégica e sua capacidade de geração de caixa a mantém firmemente no grupo das Blue Chips. Outra gigante brasileira é a Vale, negociada sob o ticker Vale3. Ela é uma das maiores empresas de mineração do planeta e líder global na produção de minério de ferro. A Vale é uma empresa cujo desempenho está muito atrelado ao ciclo das commodities no mercado internacional, mas sua escala de produção e sua eficiência operacional a colocam em uma posição de destaque e solidez. Ela também é conhecida por ser uma grande pagadora de dividendos, atraindo investidores que buscam uma fonte de renda passiva. No setor financeiro, que é a espinha dorsal de qualquer economia, temos verdadeiras fortalezas. O Itaú Unibanco, representado pelo ticker ITUB4, e o Bradesco, pelo BBDC4, são os maiores bancos privados do país. Eles possuem uma história de décadas de lucratividade consistente, superando diversas crises econômicas e se mostrando extremamente resilientes. São instituições tão grandes e importantes que se beneficiam do conceito de too big to fail, ou seja, grandes demais para quebrar, dada a sua importância sistêmica. Eles oferecem segurança e um histórico de distribuição de lucros que os torna uma escolha natural para investidores mais conservadores. Por fim, podemos citar a Ambev com o ticker ABEV3, a gigante do setor de bebidas. Controladora de marcas extremamente populares como Skol, Brahma e Antártica, a Ambev domina o mercado de cervejas no Brasil e tem uma forte presença na América Latina. É uma empresa com um modelo de negócio muito sólido, um marketing extremamente eficaz e uma capacidade impressionante de gerar caixa. Por atuar em um setor de consumo mais resiliente, suas ações são vistas como mais defensivas em momentos de incerteza econômica. Essas são apenas algumas das principais Blue Chips brasileiras. Empresas que formam a base de muitas carteiras de investimento e que são consideradas sinônimos de segurança e qualidade no mercado de ações nacional. Expandindo nosso horizonte para o mercado internacional, o conceito de Blue Chips se torna ainda mais grandioso. Estamos falando de corporações globais cujas marcas e produtos são conhecidos em todos os cantos do planeta. São empresas que não apenas lideram seus setores, mas muitas vezes definem as tendências e os rumos da economia mundial. A Apple, negociada na Nasdaq, sob o ticker AAPL, é talvez o exemplo mais emblemático da atualidade. A empresa por trás do iPhone, do Mac e de tantos outros produtos icônicos possui uma das marcas mais valiosas do mundo. Sua capacidade de inovação, a lealdade de seus consumidores e suas reservas de caixa astronômicas a transformam em uma fortaleza de estabilidade e crescimento. A Microsoft, com o ticker MSFT, é outra gigante da tecnologia que se reinventou e continua a dominar. Se antes era conhecida apenas pelo Windows e pelo Office, hoje é uma potência em computação em nuvem com o Azure, em videogames com o Xbox e em software corporativo. Sua longa história de sucesso e sua diversificação de receitas a tornam uma Blue Chip clássica. Se voltarmos um pouco no tempo, um nome que sempre foi sinônimo de Blue Chip é a Coca-Cola, negociada como KO. Há mais de um século, a empresa construiu um império global baseado em uma única bebida. Sua marca é reconhecida em qualquer lugar do mundo e seu histórico de pagamento e aumento de dividendos por décadas a fio a coloca na seleta categoria de Dividend Aristocrats,
empresas que aumentaram seus dividendos por mais de 25 anos consecutivos. No setor de saúde, a Johnson & Johnson, ou JNJ, é um pilar de estabilidade. Com uma vasta gama de produtos que vão desde itens de higiene pessoal até equipamentos médicos e farmacêuticos de ponta, a empresa possui uma natureza defensiva, pois seus produtos são necessários independentemente do ciclo econômico. É o tipo de companhia que investidores procuram para ter segurança e previsibilidade. Mais recentemente, a Amazon, sob o ticker AMZN, se consolidou como uma blue chip moderna. Ela revolucionou o varejo com seu e-commerce e se tornou a líder indiscutível em serviços de computação em nuvem com a Amazon Web Services, a AWS. Seu crescimento foi explosivo e hoje ela é uma das empresas mais valiosas do mundo, com uma solidez e um domínio de mercado que a qualificam plenamente para este grupo. Essas empresas estrangeiras representam o ápice do capitalismo global e são acessíveis para investidores brasileiros através de BDRs, os Brazilian Depositary Receipts, ou por meio de contas em corretoras internacionais. Elas oferecem uma oportunidade de diversificação geográfica e de exposição a moedas fortes como o dólar, além de permitirem que o investidor se torne sócio de algumas das companhias mais bem-sucedidas da história. Investir em ações de primeira linha, as Blue Chips, traz uma série de vantagens que as tornam muito atraentes, especialmente para quem busca construir patrimônio a longo prazo com mais segurança. A principal vantagem, sem dúvida, é a estabilidade. Essas empresas são como grandes navios transatlânticos. Elas podem até balançar em meio a uma tempestade no mercado, mas a chance de afundarem é muito menor em comparação com barcos menores e mais frágeis, que seriam as empresas de menor porte. Por serem líderes de mercado e terem modelos de negócio consolidados, suas receitas e lucros tendem a ser mais previsíveis, o que resulta em uma menor volatilidade no preço de suas ações. Isso significa menos sustos e mais tranquilidade para o investidor. Outro benefício marcante é a alta liquidez, como já comentamos. A qualquer momento durante o pregão da bolsa, existem milhões de ações dessas empresas sendo compradas e vendidas. Isso garante que, se você precisar vender suas ações para realizar um lucro ou para cobrir uma emergência, encontrará um comprador quase que instantaneamente e o fará a um preço justo de mercado. Em ações de empresas menores, as chamadas small caps, a liquidez pode ser um problema, e a venda de um lote grande de ações pode até mesmo derrubar o preço do papel. O pagamento de dividendos é outra grande atração. Como são empresas maduras e lucrativas, as Blue Chips frequentemente não têm a necessidade de reinvestir todo o seu lucro na operação. Por isso, elas distribuem uma parte significativa desses lucros aos seus acionistas. Para o investidor, isso representa uma fonte de renda passiva, um dinheiro que pinga na conta periodicamente e que pode ser reinvestido para comprar mais ações, gerando o famoso efeito bola de neve. Dos juros compostos. Além disso, a transparência e a disponibilidade de informações são muito maiores. Por serem companhias de grande porte e com capital aberto, elas são obrigadas a seguir regras rígidas de governança corporativa e a divulgar seus resultados financeiros detalhadamente. Elas também são acompanhadas de perto por dezenas de analistas de mercado, bancos e casas de análise, o que significa que há uma vasta quantidade de relatórios, notícias e opiniões disponíveis para ajudar o investidor a tomar suas decisões. Isso reduz a assimetria de informação e torna o investimento mais seguro. No entanto, é um erro pensar que investir em Blue Chips é isento de riscos. Embora sejam consideradas mais seguras, elas não são uma garantia de lucro. O principal risco a se considerar é o potencial de crescimento mais lento. Justamente por já serem gigantes, é muito mais difícil para uma Blue Chip dobrar ou triplicar de tamanho do que para uma empresa pequena e inovadora. O crescimento delas
tende a ser mais modesto e gradual, acompanhando o crescimento da economia. Portanto, quem busca ganhos explosivos e rápidos provavelmente não os encontrará aqui. Existe também o risco sistêmico ou risco de mercado. Em uma crise econômica grave, como a crise financeira de 2008 ou a pandemia de 2020, o mercado de ações como um todo tende a cair, e nem mesmo as melhores empresas escapam. As blue chips também sofrerão quedas, embora, historicamente, tendam a se recuperar de forma mais rápida e consistente após a crise passar. Outro ponto de atenção é o risco de disrupção. A história está cheia de exemplos de empresas gigantes que foram complacentes e acabaram sendo superadas por concorrentes mais ágeis e inovadoras. Uma blue chip precisa estar constantemente se adaptando às novas tecnologias e às mudanças no comportamento do consumidor para não se tornar obsoleta. A Kodak, por exemplo, já foi uma blue chip incontestável, mas não soube se adaptar à era da fotografia digital e acabou perdendo sua relevância. Por fim, especialmente no Brasil, empresas de grande porte, principalmente as estatais ou de setores regulados, estão expostas ao risco político e regulatório, mudança em leis, aumento de impostos ou interferência governamental na gestão podem impactar negativamente seus resultados e, consequentemente, o preço de suas ações. Portanto, mesmo ao investir nas empresas mais sólidas, a diversificação continua sendo a palavra de ordem para proteger seu patrimônio. A importância das blue chips para o mercado financeiro e para a economia como um todo é imensa e multifacetada. Elas funcionam como um termômetro da saúde econômica de um país. Quando as ações das principais empresas de um país estão em alta, isso geralmente é um sinal de que a economia está aquecida, que o consumo está forte e que as perspectivas são positivas. Por outro lado, quando as blue chips começam a cair, isso pode ser um alerta de que uma desaceleração ou uma recessão está a caminho. É por isso que os telejornais e portais de notícias sempre destacam o desempenho do principal índice da bolsa, como o Ibovespa, que nada mais é do que uma carteira teórica composta pelas ações mais negociadas, a maioria delas blue chips. Elas movimentam quantias de dinheiro verdadeiramente astronômicas no dia a dia do mercado. O volume de negociação de uma única blue chip em um dia pode superar o de centenas de empresas menores somadas. Essa movimentação intensa atrai grandes investidores institucionais, como fundos de pensão, fundos de investimento nacionais e estrangeiros e seguradoras. A presença desses tubarões do mercado confere ainda mais estabilidade e credibilidade a esses papéis, criando um ciclo virtuoso de confiança e liquidez. Para o investidor pessoa física, a presença de blue chips robustas no mercado local é fundamental, pois elas servem como a porta de entrada para o mundo da renda variável. São empresas conhecidas, cujos negócios são mais fáceis de entender, o que diminui o medo e a insegurança de quem está começando a investir. Elas formam a base, o alicerce de uma carteira de investimentos bem diversificada. A estratégia mais comum para iniciantes e até para investidores experientes é construir o núcleo da carteira com ações de blue chips que trarão estabilidade e dividendos e depois, na periferia, alocar uma parcela menor do capital em ativos de maior risco e maior potencial de retorno, como as small caps. Além disso, a solidez de um negócio de uma blue chip garante que sempre haverá interesse em suas ações. Como o documento menciona, é possível comprá-las e vendê-las com agilidade sem a preocupação de não encontrar alguém interessado. Isso é crucial para o bom funcionamento do mercado, pois garante que os preços reflitam de forma eficiente as informações disponíveis e as expectativas dos investidores. Em resumo, as blue chips são a engrenagem principal que faz a máquina do mercado de capitais girar.
Elas oferecem segurança para os investidores, liquidez para o sistema e servem como um espelho do vigor da economia, sendo indispensáveis para a estabilidade e o desenvolvimento do ambiente de negócios de qualquer nação. Além das blue chips, o mercado classifica as ações de acordo com seu valor de mercado ou capitalização em outras categorias que ajudam o investidor a entender o perfil de risco e de crescimento de cada empresa. É fundamental conhecer essas outras classificações para poder montar uma carteira verdadeiramente diversificada. As principais categorias são as large caps, as mid caps e as small caps. As large caps, ou empresas de grande capitalização, são exatamente o grupo onde a maioria das blue chips se encontra. São companhias com um valor de mercado muito elevado, geralmente acima de 10 bilhões de dólares. Elas compartilham muitas características com as blue chips, como a liderança de mercado e a estabilidade. No entanto, aqui reside uma distinção muito importante que o documento aponta e que merece ser reforçada. Muitas blue chips são large caps, mas nem toda large cap é necessariamente considerada uma blue chip. Essa diferença é crucial. Uma empresa pode ter um valor de mercado gigantesco, qualificando-a como large cap, mas pode não ter a reputação, o histórico de lucratividade consistente ou a governança corporativa exemplar para ser chamada de blue chip. Por exemplo, uma empresa de tecnologia que cresceu muito rápido e atingiu um alto valor de mercado, mas que ainda não provou sua capacidade de gerar lucro de forma sustentável ou que enfrenta controvérsias, seria uma large cap, mas não uma blue chip. A classificação de blue chip carrega um selo de qualidade e confiança que vai além do tamanho. Descendo na escala, temos as mid-caps, ou empresas de média capitalização. Geralmente, seu valor de mercado fica entre 2 bilhões e 10 bilhões de dólares. Essas são empresas que já estão em um estágio mais avançado de maturidade, muitas vezes já consolidadas em seus nichos, mas que ainda possuem um espaço significativo para crescer. Elas representam um meio-termo interessante. Oferecem um potencial de crescimento maior do que as blue chips, mas com um risco menor do que as small caps. Muitas mid caps de hoje são as candidatas a se tornarem as blue chips de amanhã. Por fim, temos as small caps, as empresas de pequena capitalização, com valor de mercado tipicamente abaixo de 2 bilhões de dólares. Essas são as ações com o maior potencial de valorização da bolsa. São empresas menores, muitas vezes atuando em setores inovadores ou de nicho, que, se conseguirem executar bem seus planos de negócio, podem multiplicar seu valor por muitas vezes. No entanto, esse alto potencial de retorno vem acompanhado de um risco muito mais elevado. Elas são mais voláteis, têm menor liquidez e, por serem menos conhecidas, há menos informação disponível sobre elas. Investir em small caps exige um estudo muito mais aprofundado e uma maior tolerância ao risco. Compreender essas diferentes classificações permite ao investidor construir uma carteira balanceada, combinando a segurança e os dividendos das blue chips e large caps com o potencial de crescimento das mid caps e uma pequena parcela de pimenta com as small caps, sempre de acordo com seu perfil de risco e seus objetivos financeiros. Agradeço por sua companhia e atenção até aqui. Espero que estas informações sobre o universo das blue chips tenham sido úteis para clarear seus conhecimentos sobre o mercado de ações. Continue explorando nosso conteúdo e conheça os outros vídeos do canal para aprofundar ainda mais sua jornada como investidor.